Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o senador Aécio Neves. Ele é o presidente nacional do PSDB, deverá ser o candidato do partido à presidência da República no ano que vem. Foi governador de Minas por 2 mandatos e presidiu a Câmara dos Deputados. Já esteve aqui no programa 3 vezes. A primeira vez em outubro de 2008, depois uma segunda vez em dezembro de 2012, teve também em outubro de 2011, esqueci de mencionar, e agora volta em setembro de 2013. Boa noite, senador. Boa noite, Kennedy. Um prazer estar novamente com você. Obrigado. Você sempre atende, prestigia a notícia, eu agradeço muito. Sou prestigiado pela notícia. Obrigado. Senador, queria começar falando com o senhor sobre as manifestações de junho e julho no Brasil. Eu tenho perguntado para os entrevistados, na opinião deles, quais foram os principais motivos que levaram a essa onda de protestos populares. Olha, nós assistimos no mundo, a partir do ano passado, uma série de manifestações, a chamada Primavera Árabe, Occupy Wall Street, mas com matizes diferentes, com motivações distintas. O que eu interpreto dessas manifestações no Brasil, em primeiro lugar, um sinal claro a todos os governantes, a toda a classe política. Não foi um recado específico ao presidente da República ou a esse ou aquele administrador. Há uma sensação no Brasil que ali quase que como uma panela de pressão destampada, surge uma sensação, em primeiro lugar, de impunidade, de que há uma corrupção que hoje está capilarizada pela sociedade brasileira e não há qualquer ação efetiva no sentido de coibi-la. Por outro lado, há a sensação de que se paga no Brasil, e a sensação correta, impostos altíssimos e não há entrega, não há serviços de qualidade. Eu acho que elas tiveram um aspecto extremamente positivo, porque pedagógico, e todos nós, de qualquer partido, sejamos oposição como eu, sejam os governistas, devem recebê-las, Kennedy, com absoluta Tem um recado para a classe política. Um recado claro. A questão ética, eu acho que de alguma forma ela está permeando todas as outras reivindicações. Há sim uma sensação agravada pela última decisão do Supremo, que eu não discuto no mérito, mas apenas faço essa conjectura, essa análise a posteriori. Ela agrava essa sensação de impunidade, de que há 2 tipos de justiça no Brasil. Uma para os despossuídos, para os mais pobres, que leva para a cadeia, que pune muitas vezes de forma até exagerada, e a outra justiça para os mais poderosos, onde ninguém vai para a cadeia. Mas houve também ali um sentimento de que o Brasil, que avançou, que é tido aí, que é proclamado em verso e prosa como a nação do momento, que se desenvolveu muito, tem serviços de terceiro mundo, na área da saúde, na área da educação, na segurança pública. Foi um recado claro e queira Deus e queiramos todos nós que a classe política como um todo, nós todos, dos diversos partidos, compreendamos que ética, Kennedy, e eficiência têm que caminhar juntas. No dia 7 de setembro, apesar de várias convocações semelhantes nas redes sociais, a gente viu que os protestos minguaram e houve muita violência nas ruas. Foi a violência que tirou as pessoas da rua? Foram as respostas que a classe política, o senhor citou aí a presidente Dilma Rousseff, os demais políticos, os governadores e prefeitos reduziram tarifas, o Congresso aprovou royalties para educação e para a saúde, a presidente Dilma Rousseff lançou os mais médicos, colocou em debate essa questão da reforma política, ou seja, as respostas dos políticos já esvaziaram as ruas ou foi a violência de uma minoria? Olha, eu acho que principalmente a violência. Eu acho que ela contribuiu mais para o esvaziamento dessas outras manifestações do que as respostas que os vários governos deram. Porque houve, no primeiro momento, o atendimento à demanda em relação a passagens de ônibus, mas mesmo quando houve esse primeiro atendimento, não é apenas os 20 centavos, continua havendo essa mobilização nas ruas. Aí houve realmente em determinados estados, mais do que em outros, em determinadas capitais, mais do que em outras, o aproveitamento dessas movimentações por determinados grupos mais radicais que acabaram afastando aqueles que iam com suas famílias, os mais jovens, enfim. Determinante foi a violência, senhor acha? Eu acho que em grande parte, sim. Um pouco a violência da polícia, em determinados momentos, mas depois a violência de alguns grupos que transformou as praças de algumas capitais brasileiras em guerras campais, com mortes, inclusive na minha cidade, em Belo Horizonte. Nós tivemos, um rapaz caiu do viaduto. Do viaduto, Tivemos duas mortes. Então, algo que preocupa aqueles que iam para as ruas apenas para se manifestar. Mas o recado está dado, querido. O recado está dado e acho que haverá sempre uma preocupação maior agora de qualquer político, de qualquer candidato a qualquer cargo, em responder às ruas, até porque eles precisam andar nas ruas. Black Blocs, qual é a sua opinião sobre eles? Olha, eu não sei se é algo que veio para ficar.
Eu acho que é um tipo de manifestação um pouco radicalizada, mas que em determinado momento já existiu no mundo em outros tempos. É manifestação do inconformismo, da irreverência. Agora, tudo que descamba para a violência tem que ser coibido com rigor. Nós lutamos muito para viver no Estado de Direito. Eu acho que a garantia do espaço para manifestar é aquela que deve existir, que não permita que esse espaço seja ocupado, seja pela polícia que impeça manifestações e seja também por movimentos mais radicais e violentos que impeçam as pessoas de irem e virem. Eu acho que eles surgem como uma manifestação de um momento. Eu quero ainda dar um tempo para acreditar se isso é algo que veio efetivamente para ficar e para representar tudo que não representa algo concreto, que não tem uma reivindicação pontual, que não traga uma pauta que possa efetivamente ser atendida, tende a ser efêmero, tende a durar pouco. Então, eu acho que cada vez mais as pautas consistentes de melhoria da qualidade do transporte, de melhoria da segurança, de qualificação das polícias, de melhoria da saúde, enfim, dentre tantas outras, essas tendem a ter respostas. E essas são as que ficarão, acredito eu, perenes aí, ou pelo menos durarão muito tempo. Senador, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o Fernando Grella, que é secretário da Segurança Pública em São Paulo, do governo Geraldo Alckmin, que é do seu partido, do PSDB, eles defenderam que o Supremo, de alguma maneira, limitasse a liberdade dessas manifestações. O Gilmar Mendes citou, por exemplo, não pode se parar a Paulista a todo momento, há uma série de hospitais ali. O Grella falou, não pode parar estradas a qualquer momento. Qual é a sua opinião? O Supremo deveria colocar limites a essas manifestações? Eu acho que limites sim, mas com racionalidade. Limites que não significam trancar a porta ou impedir que as manifestações ocorram. Do ponto de vista de mobilidade, é possível sim, como ocorreu ao longo da vida, nas grandes manifestações que nós tivemos pelo Brasil, não apenas nessa, nos grandes comícios, indiretas e tantas outras manifestações, em dias cívicos, é preciso você fazer vamos dizer, uma logística racional. Eu acho que isso... O incômodo sempre é da natureza do protesto incomodar. Mas eu acho que isso ajuda as manifestações. Não pode ser algo que afaste as manifestações dos grandes centros. Mas é óbvio que você permita que o trânsito das pessoas possa continuar havendo. Eu acho que é compatível você estabelecer alguns limites que garantam a vida normal, econômica e mesmo social das pessoas com as manifestações. Você não pode afastá-las dos grandes centros, porque o objetivo é exatamente chamar a atenção. Compatibilizar essas duas questões, eu acho que é algo absolutamente possível. Senador, o senhor deve ser candidato à presidência pelo PSDB no ano que vem. É o nome mais forte no seu partido. Sei que tem uma lei eleitoral e que os candidatos não podem assumir que são candidatos e acabam recebendo uma multa. Mas todos os sinais, o senhor já disse que a presidente Dilma se comporta como candidato, o senhor está na propaganda na TV, falando, vamos conversar, dando seu recado, está rodando no Brasil. Então o senhor está aí, está com uma agenda de candidato. Pergunto para o senhor, esse forte protesto que teve aí em junho e julho, ele fez a popularidade da presidente Dilma despencar ali de 65% de índice ótimo bom no Datafolha, né? Outros políticos foram atingidos, também governadores de estado, o Geraldo Alckmin do PSDB, o Sérgio Cabral do Rio, todo mundo foi atingido. A presidente chegou ali num patamar de 30% no final de junho, caiu de 65 para 30, né? Tinha 65 em março, foi para 30 em junho, índice ótimo bom. E recuperou um pouquinho, em comecinho de agosto teve ali 36%, né? Longe ainda dos 65% que ela tinha. No entanto, ela voltou a ser favorita nos cenários dos institutos de pesquisa para a eleição no ano que vem. E, em segundo lugar, vem a Marina Silva. Eu pergunto para o senhor, esses dados não mostram que está faltando aí para o PSDB, que sempre polarizou com o PT, ter um discurso mais atraente para capitalizar as manifestações? Ou seja, o PSDB, o seu partido, não perdeu a oportunidade de capitalizar politicamente? Eu acho que não, querido. Eu acho que nós estamos fazendo o que devemos fazer. Esses indicadores que você diz aqui com muita propriedade são muito ruins, em primeiro lugar, para o atual presidente da República. Eu fui governador de Minas e candidato à reeleição. Eu tinha, nesse momento, como candidato à reeleição, mais que o dobro das intenções que tem a presidente. Porque a presidente que tem hoje 100% de conhecimento, né, uma mídia avassaladora, né, presente aí na grande mídia em todos os instantes. Tem uma propaganda oficial, quase que uma lavagem cerebral aí, né, nas televisões de todo o Brasil o tempo inteiro. E o que todas as pesquisas dizem? Que entre 60% e 65%, isso nas melhores pesquisas para presidente, entre 60% e 65% da população não quer votar na atual presidente da República, por inúmeros fatores. Esse é um dado extremamente preocupante, porque essa eleição caminha claramente hoje para ter segundo turno. Essa turma não pode votar na Marina? Olha, eu acho que a Marina é uma opção, e você se acompanhou isso, eu fui dos primeiros a defender o direito da Marina de ser candidato, contrário a um projeto do governo
que, num determinado momento, estimulou com todos os instrumentos que tinha a criação de partidos que desidratavam a oposição, tiravam o parlamentar da oposição para apoiar o governo, e no dia seguinte quis limitar a criação de partidos como o da Marina. É aquela história... Não, por isso que até faz sentido. Depois a gente pode entrar nessa questão da limitação dos partidos políticos, a gente Vamos, está com 32, mas mais à frente a gente vai falar disso. Mas, de fato, tinha um viés casuístico contra a Marina. Aquele menino, né, o Riquinho, que leva a bola para a pelada, bota no chão, dá um chute, fala 1-0 para mim, pega a bola debaixo do braço e vai embora para casa. Isso não dá. Então, a Marina é e deve ser uma opção. Em relação ao PSDB, eu lembro apenas que os nomes que estão à nossa frente hoje são nomes que disputaram uma eleição presidencial. Né? Esse é um fato que tem que ser... A sua taxa de conhecimento é menor. É muito menor. Isso tem que ser reconhecido. Não sei nem se serei eu o candidato. Essa é uma possibilidade que eu não afasto, obviamente. Mas você está sendo muito mineiro agora. O partido está construindo uma alternativa, porque o PSDB, Kennedy, não tem a possibilidade ou a alternativa de lançar uma candidatura. O PSDB tem uma obrigação de lançar uma candidatura à presidência da República que coloque fim a esse ciclo de governo que está aí. E a minha confiança, com enorme respeito a todas as outras alternativas colocadas, é que na hora do embate, nós somos oposição. Nós combatemos o Estado ineficiente, corrupto, o Estado que não entrega o que promete, o governo do marketing, da propaganda, enquanto o mundo avança, o Brasil ficando lá atrás. Nós teremos um discurso muito claro em relação a essas questões. Mas o PSDB ele foi governo federal por 8 anos, está em São Paulo há quase 20 anos. Né? A Marina, ela tem mais uma imagem, apesar de ter sido senadora, ter sido um quadro do PT, foi ministra, ela tem uma imagem meio da antipolítica, meio fora da política. Isso não pode fazer da Marina uma candidata mais competitiva e tomar do PSDB o lugar nessa polarização com o PT, senador? Olha, o tempo é que vai dizer. Né? Eu tenho enorme respeito pessoal pela Marina, pela sua trajetória. Eu acho que a sua presença na campanha, ela incorpora temas que são hoje absolutamente atuais e necessários para qualquer que seja o governante. E eu sou contra a polarização imediata, só temos que ter duas alternativas. Ela é uma outra alternativa e que, se avançar, bom para o Brasil. Eu tenho que acreditar, como presidente do PSDB, com os quadros que nós temos, com a experiência de gestão que nós tivemos, com as conquistas que nós trouxemos ao Brasil, a partir da estabilidade econômica, da modernização e da internacionalização da nossa economia, da lei de responsabilidade fiscal, das privatizações, Kennedy, que muitos temiam em dizer, e eu quero dizer que foram extremamente relevantes para o Brasil naquele tempo. Nós temos um conjunto de propostas a apresentar ao Brasil. E eu tenho que acreditar que essas propostas serão competitivas na hora da eleição, que é o momento certo. O José Serra, do seu partido, tem feito movimentações ali que são lidas por muitos tucanos como uma tentativa de ser candidato a presidente. Em 2010, ele teve 32% dos votos válidos. Hoje, nas pesquisas, Aécio, ele aparece com um cacife que não chega nem à metade disso. A Datafolha mostrou, ele está num patamar ali de 16%. E a gente sabe que os válidos, no geral, eles são um pouco maior, proporcionalmente. Ele tem uma rejeição muito alta, na casa dos 50%. Né? Eu pergunto para o senhor, essas campanhas que o Serra fez, conservadoras em 2010, em 2012 da mesma maneira, isso não pode ter contaminado um pouco a imagem do PSDB e não pode prejudicar a sua campanha? Olha, Kennedy, o PSDB, exatamente por ter esse histórico a qual você se refere, ter governado o Brasil por 8 anos, governa em estados importantes há muitos anos, é óbvio que tem um desgaste. Né? Não é a figura do Serra, é o PSDB. Ao mesmo tempo, não surgiu no campo oposicionista até agora, com absoluta clareza, um outro partido, uma outra força política que seja um contraponto frontal a tudo isso que está aí, que acha que o governo deve ser gerido pela meritocracia e não pelo aparelhamento, que propõe uma política externa voltada para os interesses pragmáticos do Brasil e não para um alinhamento ideológico. Enfim, o PSDB, eu acho que terá o que apresentar nessa campanha. O PSDB vai ser o novo. É isso que eu tenho buscado fazer. As conversas que nós temos tido por todo o Brasil, por isso eu tenho dito, vamos conversar. E eu tenho conversado com companheiros em todos os campos, nas redes, nas visitas que nós temos feito. O PSDB haverá de apresentar uma nova agenda para o Brasil. Até porque o PT abdicou dessa agenda. O PT tem hoje, Kennedy, um projeto de poder. O PT não tem um projeto de país. Pergunte a qualquer petista, pergunte aos ministros de Estado qual é a estrutura de um Estado moderno que o PT gostaria de ter. Quais são as grandes reformas que o PT propôs? Nenhuma. O PT surfou numa onda de popularidade que veio para um momento econômico muito favorável, da economia internacional, com reflexo no Brasil,
herdou as benditas heranças, né, do governo Fernando Henrique, a principal delas a estabilidade, e não propôs absolutamente nada de novo. Mas não massificou políticas públicas para os mais pobres, Aécio? Foi o grande... Que é o discurso que eles sem falam. Dúvida alguma. O PT disse que governou para os mais pobres. Vamos lá. O PT teve essa virtude, o presidente Lula teve essa virtude. Adensou os programas de transferência de renda que foram criados por nós, né? O Bolsa Alimentação, o Bolsa Escola, o Vale Gás. Mas ele deu a escala, foram o embrião do Bolsa Família, foi criado ali o cadastro único. O Lula teve essa virtude que eu nunca neguei a ele. Adensou esses programas de transferência de renda. Mas você sabe qual que é a grande diferença, Kennedy, entre nós e o PT no que diz respeito ao Bolsa Família? Porque para nós sempre foi e vai ser o Bolsa Família um ponto de partida. Para o PT é o ponto de chegada. O PT está satisfeito com a administração da pobreza. Nós queremos novas etapas, nós temos que qualificar essa gente, nós temos que estimular os que recebem o cartão hoje a ter um emprego, a se inserir na sociedade. Eu já disse isso mais de uma vez, vou repetir aqui. Um pai de família não pode deixar como herança para o seu filho um cartão do Bolsa Família. E o PT comemora a ampliação do Bolsa Família, mais 1 milhão, 2 milhões de famílias, ao invés de comemorar o inverso. Nós temos cada ano algumas milhões de famílias a menos no Bolsa Família, porque arranjaram emprego, estão vivendo com dignidade, porque o Estado qualificou essas pessoas. Isso não acontece no governo do PT. Quando de boa para a gente falar do Bolsa Família, acho importante o senhor ter tocado. O Sérgio Guerra, que antecedeu o senhor na presidência do PSDB, acabou falando que o Bolsa Família substituiu os coronéis no Nordeste, que davam água e aí que agora passaram a dar um salário para a população mais carente. Eu pergunto para o senhor aí, isso transmite uma visão crítica em relação à assistência social que o Estado dá para quem vive na miséria, no entender de muita gente. O PT fala, ó, tá vendo? Eles fazem essa crítica porque, no fundo, talvez eles possam ou diminuir ou acabar com o programa. Mas eu pergunto para o senhor, essa visão também não nega um caráter econômico do Bolsa Família? Pequenas cidades, esse dinheiro acaba não... O senhor é economista, esse dinheiro não irriga essas economias? Então, a minha pergunta para o senhor, para deixar claro, né? Ou seja, o PSDB no poder, o Aécio Neves no poder, tem risco de o Bolsa Família ser diminuído, ser não há finalizado? Hipótese, Kennedy. Vou lhe dizer, até porque quando você for examinar o DNA do Bolsa Família, vai encontrar lá o PSDB. O Bolsa Família continuará. O Bolsa Família, hoje, ele faz parte da paisagem econômica e social do Brasil e principalmente das regiões mais, não tem esse caráter econômico, das regiões mais pobres do Brasil. Tem. Você tem hoje no Nordeste 35% das famílias recebendo o Bolsa Família. O que talvez o Sérgio Guerra tenha tentado dizer foi o aparelhamento desse programa, não o benefício do Bolsa Família, que foi e é e continuará no governo do PSDB a ser muito importante para essas famílias. Mas o PT se apoderou desse programa e colocou ali quase como um cheque com a contrapartida do voto, ao fazer as listagens, ao fazer essa propaganda mentirosa, irresponsável, de que toda eleição o PSDB vai acabar com o Bolsa Família. Você acompanhou um episódio recente da irresponsabilidade do governo, né, da Caixa Econômica Federal, que fez uma operação desastrosa. Ficou evidenciado ali que foi um erro da Caixa que induziu Caixa Econômica Federal induziu as pessoas a correrem atrás do Bolsa Família. A primeira reação de uma ministra Maria do Rosário, de uma ministra do PT, isso é coisa da oposição. Até no inconsciente dela, esse é o dogma, essa era a cartilha que o PT disseminou no Brasil. O Bolsa Família continuará, mas será apenas o ponto de partida. Nós vamos fiscalizá-lo, o que não acontece hoje. E nós vamos dar alternativas e estímulos. Vou dizer aqui 3 coisas que eu não tinha falado ainda, que eu falo hoje para você. Eu acho que, por exemplo, a família que recebe o Bolsa Família, os pais que voltarem a estudar devem receber durante esse período um cartão a mais, para que sejam estimulados a estudar. O filho que tiver a nota acima da média durante determinado ano, recebe ali um plus a mais, a família recebe um plus a mais, para que estimule esse menino a estudar. Um pai de família que voltar ao trabalho, porque hoje há um grande receio do pai de família, encontrar um emprego formal e perder o cartão da família. Deve continuar, mesmo depois de fichado, com a carteira assinada, continuar a receber o Bolsa Família por 6 meses. Vou propor isso no momento da eleição, para que ele possa ser estimulado a ir para esse trabalho e buscar alternativas mais dignas para viver. Então, você me dá a oportunidade de deixar isso absolutamente claro e repetir a minha frase inicial. Para nós é apenas o ponto de partida. Para o PT, infelizmente, é o ponto de chegada. Aécio, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o senador Aécio Neves.